A terra do Brasil, terra de Santa Cruz, que vimos pela primeira vez em alto mar de Pernambuco em 12 de setembro, se revelou em todo o seu esplendor a nossos olhos fascinados. O mar, as montanhas que se elevam em círculos grandiosos ao fundo horizonte, as colinas mais próximas sobre as quais se acampam imensas aglomerações de palácios e casas. O espetáculo é incomparável e foi descrito muitas vezes por hábeis artistas da pena ou do pincel, que de modo algum exageraram a beleza. No ano de 1912, a Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion, na França, pretendia fundar uma missão muito importante e para isto convocou o Capítulo Geral. No entanto, este capítulo aconteceu apenas 2 anos após o último, isto porque o então Superior Geral, Padre Givelet, queria tomar parte nas missões. Então surgiu a necessidade de se conseguir alguém que substituísse em Paris. Foi então que ocorreu o 6º Capítulo Geral de Sion, nos dias 1º e 2 de julho de 1912. O padre Henri Schaffner foi eleito superior geral e o padre Givelet deixou seu cargo depois de 19 anos na direção da congregação. Nesta época, as irmãs aproveitam a oportunidade e convidam os padres para auxiliá-las no serviço espiritual dos pensionatos. Este convite vem primeiramente da parte da irmã Augusta, aqui do Colégio Sion, em Higienópolis. Eles iam nas salas de aula, nessas salas de aula eles conversavam com a gente. Então isso eu guardei muito e foi que me serviu até quando eu, mais como professora, de trabalhar também com os alunos, valores. Saíram de Paris a 30 de agosto de 1912 os padres Givelet, Arnaldo Dante e o padre Charles Howard. No dia 12 de setembro, avistaram a capital de Pernambuco e no dia 17 de setembro chegaram a Santos. Ao chegar ao Brasil, os padres se hospedaram em Higienópolis, na rua Maria Antônia, na casa de Dona Sebastiana Melo Freire, conhecido como Dona Iaiá, pertencente à alta sociedade paulista da época. Esta habitação, situada à rua Maria Antônia, estava apenas a 15 minutos do Colégio Sion, perto do rico e belo bairro de Higienópolis, que bem merece seu nome. Pureza do ar, opulência dos palacetes, colorido fascinante das flores desabrocham em toda a estação em jardins sem número. Tudo contribui para o lazer desta parte da cidade, local de descanso e de luxo.
início, os padres tiveram que contar com bastante ousadia para enfrentar as dificuldades das missões aqui no Brasil. E uma dessas principais dificuldades era, com certeza, a língua. Eles padeceram muito, os primeiros padres, tanto para se adaptar à psicologia, se adaptar à língua, aprender aos poucos e ainda pensar em construir, se estabelecer no Brasil para ter seminários mais tarde. Desde o dia 21 de setembro, começaram as aulas de português. As irmãs nos enviaram um professor do próprio colégio que vinha todo dia iniciar-nos nas dificuldades e belezas do idioma de Camões. O padre Rossi obrigou-nos a nos lançarmos imediatamente de cabeça baixada no trabalho apostólico. Catecismo, confissões de crianças que repetiam seus pecados e que gritavam, se fosse preciso, até conseguirem ser compreendidas. Do padre Rossi não conhecemos nada, falavam que ele era muito extrovertido, ele era baixinho como o padre Dante, meio gordinho, muito extrovertido, ele conhecia muito as missões no interior do Brasil. Ele é que vai convidar os primeiros padres italianos e franceses para poder se adaptar bem ao Brasil, conhecer. Os primeiros padres não tinham onde morar e foram pregar uma missão com apenas uns 3 meses depois que os padres chegaram da Europa. Imagina, sem saber falar a língua, mais ou menos muito mal, né? Mesmo assim se aventuraram com o padre Rossi e foram pregar missões. Às vezes, tivemos por abrigo apenas uma péssima cabana, aberta às intempéries e caprichos dos ventos, talvez mesmo desprovida de teto e exposta a visitas de serpentes e escorpiões. No entanto, as pessoas eram naturalmente religiosas, direitas, simples, ávidas para ouvir, sem nunca cansar, o ministro de Jesus Cristo que lhe leva a boa nova. O que é espantoso e digno de admiração é que estes povos do interior, que ficaram 20 anos às vezes sem ver um padre, tenham podido ficar indefectivelmente fiéis à fé católica. Com o tempo, os padres conseguiram realizar seus primeiros trabalhos paroquiais. Em 1913, foi-lhes confiada a Igreja do Rosário, em Bragança Paulista, e posteriormente também se fizeram presentes na Diocese de São Carlos, no interior de São Paulo. No entanto, nenhum destes trabalhos durou muito tempo. Somente em 1915 começa verdadeiramente um trabalho pastoral mais estável dos padres de Sion. Esses padres foram convidados pelo padre Rossi para pregar missões em Bragança, em Piracaia, e aí começaram as nossas andanças dos primeiros padres. No dia 6 de fevereiro de 1915, o padre Dante tomou posse solene da paróquia do Cambuci, zona sul de São Paulo. Assim começou a se estabilizar a situação canônica da congregação, que até então estava um tanto incerta. Cambuci contava nesta época com 35 mil habitantes, em grande parte italianos. Era a paróquia mais extensa da cidade. Compreendia os bairros de Vila Mariana, Bosque da Saúde e o Ipiranga, que posteriormente se tornariam igualmente paróquias independentes. Na igreja Nossa Senhora da Glória, onde eu fora batizado, vieram padres dos estrangeiros, da Itália, e justamente faziam referência ao padre Arnaldo Dante. Então o padre Arnaldo Dante talvez veio como missionário da Itália para a paróquia do Cambuci. Devido à grande extensão territorial do Cambuci, a paróquia foi então desmembrada. Com isto, os padres de Sion ficaram responsáveis pela região do Ipiranga, decisão que surtiu efeitos até os dias de hoje.
O bairro do Ipiranga é um lugar histórico e muito querido aos corações brasileiros. Foi lá, com efeito, que a 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do país, até então colônia portuguesa. O Ipiranga não tinha igreja, e a intenção do arcebispo era separar este bairro do Cambuci e criar uma nova paróquia. Ele esperava apenas o momento em que teríamos construído uma igreja bem grande para servir, ao menos temporariamente, a seus fins, acrescentando aí escolas e uma residência para os padres. Ali no Ipiranga tinha o campo de futebol, nós jogávamos futebol. Tínhamos na época mais ou menos uns 28 teólogos, então dava bons times de futebol. E os padres, o padre Dante era o pároco. Era ele que era o pároco da São José do Ipiranga. Já tinha o seminário de baixo, já tinham acabado, terminado, onde hoje é a subprefeitura do Ipiranga. Nós fazíamos teologia lá onde hoje é a PUC, antigamente se chamava Seminário Central, e me lembro que a gente cantava a missa de defunto todos os dias, as chamadas missa de requiem em latim. E o padre Bacarelli, que era padre novo ainda, hoje o maestro Silvio Bacarelli, ele que tocava todas as missas, praticamente. Ao começar o trabalho no Ipiranga, os padres criaram o Instituto Teodoro Ratisbonne, no intuito de adquirir o reconhecimento de pessoa jurídica pelo governo. Desta maneira, eles foram aos poucos fazendo as construções na região. Muitas delas ainda estão em funcionamento até hoje. A Cômpada Xavier Curado, o padre Vicente era o superior geral. Morávamos na rua Moreira e Costa, uma casa alugada pelos padres sacramentinos de muito boa vontade. Quando eu vim de Castro, fui transferido para Moreira e Costa. Para falar a verdade, com toda a simpatia, a casa era um verdadeiro galinheiro, horrível para morar e tudo, apertadíssima, embora estivesse bem no centro do Ipiranga e pertinho da atual PUC, o antigo Seminário Central. Um dia, foi assim a história. Eu estava lá na atual subprefeitura, no Seminário Maior, limpando uma sala, limpando o carpete de uma sala. Enquanto eu estava limpando, chegaram dois senhores de estatura média baixa, bem vestidos de terno, perguntando se eu era o superior. Eu disse que era, e se eu ia continuar alugando a casa, a pizzaria Margherita, que ficava ali perto da Avenida Paulista. Eu nem sabia disso. O irmão Mário Curan falou vagamente que uma senhora chamada Cardamone, Silvia Cardamone, ela tinha dado um terreno, uma casa para o padre Dante. De fato, a pizzaria ela tinha um valor muito grande, ela valia na época mais ou menos R$ 1.200.000, por aí assim.
E nós estávamos morando naquela casa com muita vontade de sair. Depois de criar muita coragem, os padres resolveram falar com o que estava alugando a pizzaria. Aí começou. Foi um ano de serviço, de encaminhamentos burocráticos, né? Nessa época, estávamos procurando uma casa para alugar no Ipiranga. E apareceu essa casa ao lado do museu. Quando os padres estavam andando por ali, perto do museu, viram lá, aluga-se a casa da Xavier Curado, que era chamada antigamente da Casa dos Cachorros, porque tinha 2 enormes animais, né? E tinha algumas senhoras que parece-me que faziam sessões de macumba. A vizinhança ficava horrorizada e tinha muito medo. Nós ignoramos tudo isso. A pizzaria custava 1.200.000. Ele queria vender a casa da Xavier Curado por 600 mil. Então, o que foi feito? O dono da pizzaria pagaria os 600 mil reais para o dono da casa e a pizzaria ficaria por conta dele e nós mudaríamos para casa. Nós mudamos e isso aconteceu, levou mais ou menos 1 ano e meio a 2. Aí depois da reforma toda mudamos, foi uma felicidade. Sair de onde nós estávamos e passar para essa casa nova era uma maravilha.